Entre os dias 8 e 9 de abril de 2015, a região central dos Estados Unidos foi atingida por uma das maiores tempestades que ela já havia presenciado, com cerca de 27 tornados diferentes, todos de categoria 1 a 4, o que é relativamente alto, atingiram os estados do Texas, Kansas, Illinois, entre outros que ficam nessa região central. Grande parte desses tornados eram de categoria 1, mas alguns poucos acabaram se tornando de categoria 4, que é uma categoria onde o estrago já é considerado como razoável. E na pequena cidade de Fairdale, nos Estados Unidos, um desses tornados de categoria 4 estava prestes a se formar. Com ventos a mais de 321 km por hora, foi uma das maiores tragédias naturais que aquela região já presenciou. E no meio da cidade, em uma pequena casa, estavam um casal de 85 anos, Clarence e Geraldine. Eles haviam acabado de comer na tarde do dia 9, então Clarence foi para a sala para assistir um pouco de TV. Até que ele ouviu a sua esposa Geraldine chamando ele para dar uma olhada. Ele chegou na cozinha e ela disse para ele: "Dá uma olhada pela janela." Assim, ele vendo o enorme tornado que estava se formando. Com medo de algo acontecer, Clarence subiu para o sótão para pegar alguns suprimentos, caso a luz caísse ou eles ficassem algum tempo ilhados naquele local. Mas algo que ele não havia percebido era de que o tornado estava vindo na sua direção. Então, casualmente, ele pegou seu celular e começou a gravar esse vídeo, sem muita preocupação, pensando que estava fora da linha de frente do tornado. Clarence não conseguiu voltar para sua esposa. E assim ele se viu no meio de todos os destroços da sua casa e da casa de outras pessoas que também haviam sido completamente destruídas pela passagem do tornado. Ele acordou e ele pensou que ele havia morrido, até ele perceber que ele sentia muita dor no seu corpo, então não tinha como ele ter realmente morrido. Infelizmente, Geraldine não sobreviveu. Ela foi uma das duas vítimas que esse tornado fez. Ela e Jacqueline, a vizinha deles e amiga de longa data do casal, a qual sua filha diz de que não entrou dentro de um bunker que elas possuíam, um porão, porque ela possuía uma aracnofobia muito forte. Bem, esse furacão causou mais de 19 milhões de dólares em danos e marcou uma comunidade para sempre. A cidade de Fairdale continua hoje em dia firme e forte, e os moradores são bem mais preparados para esse tipo de situação, o qual eles pensavam que ou ia ser impossível ou que nunca iria acontecer algo assim com eles. Bem, infelizmente tanto Geraldine, tanto Jacqueline não estão mais conosco, mas pelo menos em um lado positivo, a cidade nunca mais sofreu com algo desse tipo, nem com outro desastre natural parecido. Um destaque muito grande que esse desastre teve em relação a outros vários que a gente já viu por aí é toda a cobertura da mídia e os vários vídeos completamente horripilantes, onde a gente consegue ver simplesmente
todos os destroços que foram deixados pela passagem do furacão. E é simplesmente uma cena de filme de terror. Você provavelmente não me conhece, mas eu me chamo Tubinho. E sejam bem-vindos a mais uma de nossas cestas de terror. E ao terceiro episódio de Coisas Perturbadoras na Internet. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Por algum acaso vocês já foram em um fliperama? Talvez quando vocês eram mais novos, vocês são mais velhos igual eu, e esses lugares ainda eram bem famosos na infância de vocês. Eu lembro pessoalmente, eu ia num shopping que tinha perto da minha casa, não era muito perto pra falar a verdade, mas era um shopping que eu conseguia ir de uma maneira mais fácil, e lá eu passava horas e horas coletando fichinhas com meus amigos pra gente tentar trocar em algo por algo legal no final do dia. A gente nunca conseguia em si algo muito legal porque os preços eram extremamente absurdos, mas era muito divertido passar o dia lá, cada um procurando o jogo que era melhor e morrendo de tanta diversão que a gente tinha lá dentro. Tinha até alguns que possuíam aqueles brinquedos grandes para as crianças, que você bota a criança lá e você vai embora e deixa a criança lá para sempre. Pessoalmente, eu me divertia demais. Um dos meus programas favoritos quando era criança era ir no shopping com os amigos, assistir algum filme e depois ficar um tempão nesses fliperamas até minha mãe não aguentar mais e obrigar a gente a ir embora. E, bem, tinham muitos jogos clássicos, a grande maioria era aqueles jogos clássicos de fliperama no Brasil realmente, como aquele de você bater na cabecinha da marmota com um martelo e tal, mas vira e mexe possuíam outros jogos, como por exemplo, já vi alguns Marios e outros desse tipo. E quem não pode esquecer do clássico Golf. Mas eu quero que vocês imaginem algo. Vocês chegaram nesse fliperama um pouco mais tarde da noite. Vocês pegam suas fichinhas para finalmente jogar. E assim que vocês inserem elas, vocês veem isso. Lá para os anos 80 era relativamente comum essas coisas acontecerem. Eles colocarem pessoas desaparecidas nessas máquinas de fliperama, em alguns outros programas da TV e horários comerciais também, com uma tentativa de que alguém que estivesse lá visse essas pessoas e reconhecesse de algum lugar para dar uma pista para a polícia. E as duas pessoas que ficaram mais famosas com certeza é Taj Endless e Steven Phillips, que apareciam nesse inocente jogo de golfe, quase como se fosse um jumpscare. Eles apareciam várias vezes durante a sua jogatina, tanto em telas que mostravam sua pontuação, tanto até mesmo no meio da gameplay. Eles simplesmente apareciam na sua frente. Isso é algo tão bizarro que parece falso, parece algo que a gente veria em um analog horror hoje em dia ou algo do tipo, porém isso é 100% verdade. Esses dois meninos realmente são pessoas desaparecidas e que eu tenho certeza que muitas crianças tiveram suas mentes completamente marcadas por essas fotos, tanto por ser algo completamente inesperado, tanto por ser meio medonho. Aliás, olha para essa imagem, a maneira primitiva que esses fliperamas eram programados, estando em 8 bits ou até talvez 16, não ajudava nem um pouco, com as fotos sendo extremamente esquisitas e dando aquele clássica sensação de Vale da Estranheza. Em um fórum sobre Atari, um usuário conhecido como Thunderfist conseguiu esclarecer um pouco o que aconteceu com uma dessas crianças. Anos atrás, eu me lembro de ter visto um jogo de minigolf em um posto que ficava perto da minha casa. Eu nunca pude jogá-lo, mas na demo eu consegui ver uma tela com 2 garotos desaparecidos. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer em um fliperama, mas eu tenho quase certeza que outros jogos daquela época também faziam isso. Sempre me perguntei o que aconteceu com aqueles 2 garotos e decidi ir atrás do caso. Taj foi bem fácil de encontrar, foi um sequestro familiar, e o menino foi achado bem no dia 12 de maio de 85. E sua mãe foi presa.
mas eu não consegui encontrar nada sobre o segundo garoto. Infelizmente, o que aconteceu com Steven ainda é completamente incerto. Há um tempo atrás, algumas pessoas conseguiram localizar um Steven P. Curtins morando perto de um shopping em uma cidade dos Estados Unidos. Porém, essa informação não é oficial e seu paradeiro ainda é extremamente inconclusivo. E aliás, não é como se Steven Phillips Curtin fosse um nome muito diferente nos Estados Unidos. É tipo procurar por um Miguel da Silva aqui no Brasil. Então, o que aconteceu com ele ainda é um completo mistério. E não foram só essas duas crianças que apareceram em diversos fliperamas. Nós temos vários casos desse tipo de coisa acontecendo. Melinda Marie Smith, April Rose Yates, Daniel Godfrey Owens, Charles Brandon Morris e provavelmente muitas outras crianças que a internet ainda não conseguiu descobrir, todas desaparecidas com seus destinos ainda sendo um mistério. A ideia de colocar essas fotos dessas crianças desaparecidas em fliperamas foi de uma empresa de tecnologia que tentou fazer um experimento para ver se essas fotos iam conseguir ajudar a polícia a encontrar essas pessoas. Porém, o sucesso disso é debatível, até apenas uma dessas crianças realmente foi localizada. Algum tempo atrás, um youtuber conseguiu pegar uma ROM de um desses jogos que possuía essa função dessas crianças e ele conseguiu descobrir algumas coisas interessantes, como por exemplo de que não era completamente aleatório quando elas apareciam ou não, e de que dentro do jogo existe uma funcionalidade onde eles conseguiam marcar essas crianças como localizadas ou não, o que é bem interessante também. E até hoje apenas uma dessas crianças recebeu esse título de localizado, o Taj. E todas as outras ainda estão ou por aí, ou não mais, e foram eternizadas em coleções privadas ou coisas do tipo por essas fotos dela, sendo perdidas provavelmente para sempre. Desde que eu sou cronicamente online, e eu sou cronicamente online há muitos anos, eu já vi muitos e muitos vídeos de terror na internet. Alguns bem mais assustadores que outros, grande parte deles sendo aqueles vídeos de fantasma que você não consegue ver simplesmente nada porque a câmera que foi gravada é horrível e a pessoa tá tentando te vender a ideia de que ali tinha um fantasma e não tinha porra nenhuma. Mas um desses vídeos que sempre consegue me deixar desconfortável são aqueles vídeos gravados por aquelas câmeras que ficam nas portas dos Estados Unidos. Eu acho que pelo fato de grande parte desses vídeos serem reais, eles me deixam extremamente desconfortável. E pensar que algo assim poderia acontecer na minha casa, mesmo eu não tendo uma câmera dessas, o que eu acho que deixa tudo pior em si. Eu já vi muitos desses vídeos, os quais sempre conseguem me deixar bem tenso. Alguns de pessoas tentando roubar, outros de gente batendo na porta loucamente pedindo ajuda. E recentemente eu vi um que eu achei deveras bem esquisito. Esse vídeo foi gravado na Carolina do Sul por uma mulher chamada Samantha. Um homem começa a bater loucamente na sua porta, até simplesmente em um momento colapsar e ficar preso no parapeito de sua sacada.
Esse homem foi levado para o hospital e posteriormente foi preso. E até hoje o seu destino é desconhecido. Ele não conseguiu ser localizado, provavelmente permanecendo na cadeia e tendo esse ataque por um provável uso de drogas ou até mesmo um episódio de esquizofrenia ou algo do tipo. Mas só de pensar que algo assim pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, é bem desconfortável. Se vocês quiserem, eu consigo gravar um vídeo inteiro sobre esses tipos de vídeo, porque eu já encontrei muitos na internet que me deixaram bem desconfortáveis. Então, se vocês quiserem ver um vídeo desses, pode deixar aqui embaixo que eu com certeza vou estar trazendo para vocês. Bem, o nosso próximo caso é o caso que foi mandado para mim por um inscrito, o qual via todos os meus vídeos, mas ele nunca deixou o like em nenhum deles. Infelizmente, hoje em dia, ele está completamente careca. E se você não quer ter o mesmo destino que ele, é só deixar o like aqui nos vídeos, que você não vai encontrar esse terrível destino. Tudo que você precisa está em suas mãos. Você apenas precisa tomar essa decisão, ficar calvo para sempre, ou ter um lindo cabelinho saudável até os 90 anos. O que você quiser está em suas mãos. E me falaram de que clicar no botão de inscrever dá uma ajudada nele crescer também. Então, se você está precisando, já sabe o que fazer. Só deixar o like e se inscrever para dar aquele boostzinho no cabelo, que assim você não vai encontrar o mesmo destino que ele. Enfim, muitíssimo obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Vamos para nossa última entrada. Há quase 18 anos atrás, um homem ganhou grande popularidade em Londres, na Inglaterra. Ele não procurava essa popularidade, essa fama, mas o estilo de vida dele estava traçado a atrair esse tipo de coisa. Bem, quase aos 50 anos de idade, Mick Phillips se tornou pai de 15 crianças, com 5 mulheres diferentes, tendo sua esposa, sua namorada, de onde eles viviam um triângulo amoroso, onde eles ficavam um tempo na casa de uma, outro tempo com outra, e mais outras 3 mulheres reserva, entre aspas. Mas a inúmera quantidade de filhos dele não era o que realmente chamava atenção sozinho. Ele tinha um estilo de vida relativamente excêntrico. Phillips simplesmente se recusava a trabalhar. Ele nunca tinha conseguido um trabalho e não pretendia conseguir um trabalho, vivendo apenas de benefícios do governo e alguns loopholes que ele conseguiu encontrar no sistema judicial para ele ganhar mais dinheiro. Isso enquanto a sua esposa e a sua namorada, que viviam com ele, trabalhavam trabalhos completos, os turnos de 8 horas diárias enquanto estavam grávidas. Mas pode acreditar de que todo esse estilo de vida excêntrico e essas práticas não muito éticas dele eram apenas a ponta do iceberg. Phillips tinha um grande histórico de procurar mulheres vulneráveis e jovens para ele tomar vantagens dela. Ele conheceu a sua esposa quando ela tinha apenas 18 anos, e assim ele casou com ela. E alguns anos depois, quando ele tinha 37, ele conheceu sua futura namorada, a qual atualmente possuía 14 anos de idade, e assim eles fugiram juntos. Em outra ocasião, Phillips pegou uma faca e deu 12 facadas em uma ex-namorada dele e depois virou a faca para sua mãe. Tudo isso pelo incrível motivo de que ela estava
passando muito tempo tomando conta de um bebê. Ou seja, abuso doméstico, palavra com P que eu não vou falar, e tomar vantagem dos outros, vocês sabem o que eu quero dizer com isso. Tudo isso estava no cinturão desse homem. Felizmente, essa ex-namorada dele e a mãe dela foram pro hospital e ficaram bem, vivendo uma vida bem longe dele pelo resto de suas vidas. E Phillips ganhou uma incrível sentença de 7 anos por ter feito isso. Ele deu 12 facadas numa ex-namorada dele e ele pegou só 7 anos. E assim, em 5 ele estava solto no meio dos anos 80 para continuar todas as suas práticas, pegando o dinheiro do próprio governo que era para manter ele preso. E assim ele continuou, depois tendo o caso dos 15 filhos. E não demorou muito também para ele ganhar bastante notoriedade, principalmente por falar de que os benefícios que ele recebia do governo eram muito pouco para ele tomar conta de todos esses 15 filhos. E assim, Phillips foi chamado para um programa de TV. Mick Phillips foi chamado para o Jeremy Kyle Show, onde as suas práticas de abuso de anos e anos e anos foram dadas um pouco de luz pelo apresentador do show. E assim a situação ficou deveras tensa. I said your kids, when they came here today, were well behaved and well mannered and well groomed. No newspaper said that, so you should be apologising to me because I hadn't even started on you. Listen, you want to start? You start! You start! Tupac Ken! Tupac Ken! Are you sure? I did nothing. Eventualmente a poeira abaixou um pouquinho e tanto a sua esposa, tanto sua namorada foram chamadas para dar um depoimento junto com ele, o qual elas falam de que elas não viam nada de errado na relação deles e elas falaram que o amavam incondicionalmente. E o programa acabou em uma nota relativamente positiva pro quadrisal, quinquisal, onde as duas falaram de que não viam nada de errado e estava tudo tranquilo. Até o próprio apresentador se demonstrou extremamente revoltado e puto com a situação que estava acontecendo na frente dele, tentando colocar um pouco de senso na cabecinha delas, o que não teve muito sucesso. Do you not get slightly peeved that she is Mrs. Mick and you're Mistress Mick? I'm being serious. No, I don't. You don't bother me one bit. Ending the program off on a surprising note for the host, who likely expected some sort of reaction from the pair, even getting frustrated to the point where he would lambast the girls for their laissez-faire attitude. Where is your dignity? You're 22. Don't you want a bloke to yourself? He just said, I agree with you. When you grew up, did you think you were going to share your bloke with another woman? I didn't actually know. But 2 mums is better for all the kids. Or confusing? No. E depois desse programa, junto com os 15 filhos, os 15 minutos de fama de Mick Phillips acabaram e os canais de notícia foram em busca de outra pessoa para aparecer nas manchetes. Até que, em 2012, Mick Phillips apareceu novamente na mídia, por um motivo bem diferente dessa vez. Yeah, terrace times. Yeah, we've got the police on the way. Have you any idea what's caused the fire? I've no idea, mate, but it's woke up my day long. There's smoke everywhere. No dia 12 de maio de 2012, do nada a casa de Phillips começou a pegar fogo, com eles desesperados tentando salvar o máximo de coisas que eles conseguiam e tirar todos os seus 15 filhos de casa. Felizmente eles conseguiram tirar quase tudo, porém eles não conseguiam acessar o andar de cima, aonde 6 dos seus filhos permaneciam, os quais possuíam menos de 10 anos de idade. E infelizmente, todos esses 6 filhos acabaram falecendo.
E até o dia 16, toda a comunidade que eles viviam já sabiam do que tinha acontecido e foram extremamente bondosos e ajudaram tanto Mick Phillips quanto sua esposa e sua namorada a reconstruir um pouco de sua casa e a pagar pelas despesas, tanto dos funerais para 6 crianças que faleceram no incêndio, tanto para eles conseguirem voltarem a se manter. E assim, Philip deu mais um depoimento para a mídia. I've actually been down to our home, and what we saw, we just cannot believe it. To see this community to come together like they have, it's just too overwhelming. But there's one thing I would request is please leave my family alone. If you've got any questions or anything at all, please don't come through me or my family. Please go to the... E para muitos essa foi a última coisa que eles ouviram falar do casal, que estava completamente quebrados nesse momento. E, bem, se não fosse por um pequeno detalhe, em uma das caixas de correio de Mick foi encontrado gasolina, não só na caixa de correio, mas em uma grande região em volta da casa. E esse havia sido o motivo da casa ter pegado fogo, mas essa gasolina não foi parar ali sozinha. Alguns anos atrás, Phillips e sua esposa, aquela que apareceu no show falando que não se incomodava de dividir ele e as crianças, enfim, havia se separado dele, e no dia seguinte, o qual a casa dele pegou fogo, ele tinha uma audiência onde ele ia definir se ele ia conseguir ou não a custódia de seus filhos. Então a gente tem um traçado claro. Provavelmente Lisa, que é a ex-mulher de Phillips, não queria perder a guarda dos filhos e, com uma maneira revoltante, acabou jogando fogo na casa do mesmo para tentar botar ele como alguém culpado ou simplesmente se livrar dele e, dos outros familiares juntos. Ou pelo menos era isso que o Philip queria parecer. What you said? Tell me what you said to me. What you said about me trying to get in. We tried everything you could to get in. Like I said to him, I wanted to run through the flames up the stairs. Would you cry when you were saying it? How bad? Not really, really bad, but I did cry. That's hysterical. The fingerprint on the window. That's it. A few discrepancies. That's all it is. It's my fault that the family's gone. It's my fault we lost our children. E assim a polícia descobriu. Colocando uma escuta em um dos quartos de hotéis que Mickey estava ficando, eles conseguiram uma confissão falada, aonde Mickey afirma de que ele havia jogado fogo na própria casa, como não uma maneira de matar seus filhos, mas sim de salvá-los. Ele queria atear fogo na casa, pegar seus filhos, conseguir tirar todos dentro da casa e culpar a sua ex-esposa, assim fazendo ela ser presa, ele conseguindo a guarda dos filhos e ganhando mais benefícios do governo em relação a isso. Mas as chamas foram mais rápidas que ele. Ele não esperava que a casa inteira fosse pegar fogo tão rápido. E assim ele matou 6 dos seus 15 filhos. Sinceramente, eu não sou muito de falar essas coisas, mas espero muito que esse cara vá lá pra baixo, porque é o que ele merece. Meu Deus, quando eu comecei a ver isso aqui, eu não esperava que esse desfecho ia se tornar realidade. Mas, enfim, muitíssimo obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. De verdade, vocês ajudam muito. Eu queria muito que vocês pudessem deixar o like e se inscreverem nesse vídeo, porque, bem, o algoritmo do YouTube não tem sido muito amigável comigo recentemente, ele não recomendando muito meus vídeos e tals, porque, bem, conteúdo de terror na internet não é, principalmente no YouTube, não é muito bom de se fazer, porque, não é algo que o YouTube realmente gosta em si. Então qualquer suporte de vocês me ajuda imensamente muito.
E bem, o vídeo acabou, tem apenas algum recadinho se você se importa com o meu canal, se você é um viewer mais frequente, é um recadinho um pouquinho importante, então... Bem, se você não quer ouvir, pode sair do vídeo, o vídeo já acabou, muitíssimo obrigado por ter assistido. Mas, beleza. Eu tenho que falar de que eu vou fazer uma cirurgia no dia que vocês estão assistindo esse vídeo. Então eu vou ficar um pouquinho debilitado por um tempinho. Provavelmente eu vou ficar umas 2 a 3 semanas sem conseguir fazer vídeo algum devido a essa cirurgia, porque vai ser uma cirurgia no nariz e eu vou ficar com a voz horrível e eu não vou conseguir gravar o vídeo da qualidade que eu gosto pra vocês. Sem contar que eu vou ter que descansar bastante, então eu vou ficar um tempinho. O que, assim, vai ser uma oportunidade pra mim descansar, porque eu não vou mentir, eu tô com um pouco de burnout esses dias também, depois de ter gravado 2 vídeos enormes de iceberg. Mais um vídeo bem grande que foi o vídeo das fotos, que foi muito bem, eu fiquei muito feliz com toda a recepção daquele vídeo. Mas, enfim, se vocês estranharem um pouquinho, ué, o que aconteceu com ele? Por que ele sumiu por 2 semanas? É por causa disso, por causa dessa cirurgia e uma pequena férias que eu vou dar pra mim mesmo, porque, porra, fazer 2 vídeos enormes, mais um monte de coisa da faculdade do final de semestre que eu tô tendo que fazer, tá sendo complicadinho. Mas, enfim, qualquer suporte que vocês conseguirem dar pra esse vídeo é muito, muito, muito bom pro YouTube não simplesmente nucar o meu engajamento devido a essas 2 semanas que eu vou ter que ficar fora. Enfim, muitíssimo obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo, quando ele lançar, não sei exatamente o que ele vai ser, mas eu tenho uma ideia. E, enfim... Muito obrigado e até mais, guys. Na moral, espero que esse cara vá pro inferno.